irmãos, estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre a presença de Nossa Senhora na vida em família, testemunhando algumas graças, né? Porque são inúmeras as graças que Nossa Senhora quer providenciar para a gente na vida em família. Podemos lembrar disso quando nós lemos João 4 sobre as bodas de Caná, quando Nossa Senhora está ali naquela festa de casamento e procura seu filho para apresentar as necessidades que estavam acontecendo ali naquela festa. Faltou o vinho. E aí Nossa Senhora pede a Jesus, que acaba antecipando a hora dele. Como ele diz, não chegou a minha hora, mas pelo pedido da mãe, ele realiza. E ali está, manda que se encha as talhas com água e depois transforma em vinho. O interessante é que essa água simboliza também a nossa humanidade que é transformada pela graça de Deus, que é santificada pelo sangue de Jesus, que é santificada pela graça. Então, é um sinal de que nós precisamos entrar na escola de Nossa Senhora, para que ela nos diga, façam o que o meu filho está pedindo. Então, voltando aqui para o testemunho, né, eu vou partilhando um pouco sobre essa mãe amorosa e tão dedicada que nós temos. Um dos títulos que me chama a atenção em Nossa Senhora é o refúgio dos pecadores. No ofício a gente inclusive diz, vós que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. E essa fala, ela é inspirada pelo Espírito Santo e baseada no próprio Filho Jesus. Nossa Senhora aprendeu muitas coisas com Jesus, acho que tudo, mas Nossa Senhora já tinha muitas aprendizagens, digamos assim, sobre a história do povo, sobre a intervenção de Deus, sobre Deus que nos amava, Deus que conduziu o povo através do deserto para libertá-los do jugo do faraó no Egito. Mas enfim, Nossa Senhora é refúgio dos pecadores e não nos desampara. Muitas vezes, em alguns momentos, eu pensava em Nossa Senhora, nas suas virtudes, na sua santidade, e me sentia muito distante dela. Mas esse título de Nossa Senhora, de forma particular, sempre me trouxe de volta a ela. E essa frase do ofício sempre me trouxe de volta a ela. E como é importante a gente gravar essas inspirações que Deus vai nos dando, porque elas são socorro na nossa vida cristã. E Nossa Senhora é essa presença de mãe, aquela mãe que não abandona seus filhos nunca, a não ser que ela tenha, por exemplo, algum problema grave que a faça um pouco estar impossibilitada de cuidar do filho e tudo. Mas a mãe é aquela que sempre está em busca de ajudar os seus filhos, sejam quem forem, até mesmo aqueles que fazem muitas coisas erradas. Nós vemos, por exemplo, as mães que buscam visitar os filhos nas prisões, choram com eles as suas dores, né? Então, Nossa Senhora, ela é esse refúgio para nós. E nós não podemos ter medo de buscá-la sempre. Mesmo quando caímos, ela está ali para nos trazer de volta. Ela também é chamada consoladora dos aflitos. Quantos momentos na nossa vida mesmo, pessoal e familiar, nós precisamos do consolo de Nossa Senhora. Eu mesma muitas vezes experimentei isso depois que eu encontrei Jesus, que eu tive a minha experiência com Deus. E Nossa Senhora no começo para mim era muito distante, porque na verdade eu também orgulhosamente me questionava coisas bobas sobre Nossa Senhora, de quem tinha uma fé muito frágil e pouco formada, né? Então,
quando a cruz pesa na vida familiar, quando nós temos momentos de perda, de doenças, de crises, de purificações na fé, na vida espiritual também, de conflitos dentro de casa, Nossa Senhora é a nossa consolação e o nosso auxílio. Ela é o auxílio dos cristãos, é um outro título que assim, de forma particular, me consola. Então, nessa direção, eu poderia testemunhar para vocês uma graça que eu recebi. Eu sempre fui assim muito próxima da minha mãe, dos filhos, foi a que mais ficou perto dela a vida toda. Meus irmãos mais velhos saíram para estudar, então, como eu era das últimas, eu fui ficando em casa, estudando ali tudo que eu podia perto dos meus pais. Eu, quando perdi minha mãe, ela estava na minha casa, passou os últimos 6 meses na minha casa. E foi uma perda muito, assim, consciente. Eu sabia que ela estava, vamos dizer, no lucro, como dizia meu marido: olha, sua mãe está no lucro, você sabe, se prepare. Ela tinha tido um infarto muito grande, né? E a gente se prepara, mas mesmo assim, perder a mãe não é fácil, e para mim não foi também. Eu me senti como se eu estivesse sozinha no mundo, desamparada, aquele vazio interior, uma angústia. Eu não conseguia dormir no dia do sepultamento dela. Então eu fui para a sala, sentei na rede e comecei a rezar a Nossa Senhora. Eu disse: mãe, me toma como filha. Eu sei que eu já sou tua filha, que Jesus nos entregou a ti, mas eu quero te pedir que você fique mais perto ainda de mim, porque hoje eu não tenho mais a minha mãe, né? E ali eu fiquei, comecei a rezar o terço, pedindo a Nossa Senhora que ela cuidasse de mim e que me ajudasse a viver aquele momento difícil e conduzisse meus passos na vida, né? Então eu comecei a rezar o terço. Ao final do terço, aquela angústia tinha passado, aquela sensação de vazio, de desamparo, tinha passado tudo, e eu estava numa paz assim profunda. A partir daquele momento, nunca mais, pela lembrança da minha mãe, eu tive aqueles sentimentos terríveis que eu tive aquela noite. Nossa Senhora realmente me consolou, me trouxe a paz e não se afastou mais de mim, porque nunca mais eu senti aquilo. E hoje, nos momentos assim difíceis da minha vida, eu lembro de Nossa Senhora e digo: mãe, eu te pedi, você cumpriu, você me mostrou que estava mais perto de mim, pois me ajude a resolver isso. E aí a vida foi se tornando mais leve para mim, à medida que eu fui me aproximando dela. Nossa Senhora também é aquela que promove entre nós a unidade, promove a comunhão na família. Eu posso testemunhar a vocês que todos nós, né, como casais, passamos por desafios, às vezes coisas do dia a dia, desgastes nos relacionamentos próprios da vida familiar, muitas vezes pela nossa vida agitada, pelo estresse, né? Eu e Eduardo não somos diferentes. E tivemos um tempo em que a gente estava se desgastando muito por bobagem um com o outro, e eu, levada pela minha teimosia, pelo meu orgulho, pela minha ira, às vezes até falava que não devia, depois me arrependia, né? E aí um dia eu estava nessa raiva, nessa situação boba, posso dizer, porque não era motivo grande, eram coisas cotidianas, coisas do dia a dia mesmo. E eu estava nesse processo e veio no meu coração assim: essa briga é do demônio. E eu parei ali, me controlei por uma graça mesmo especial, que eu tenho certeza que foi Nossa Senhora. E ali eu tomei uma decisão, assim, junto com o Eduardo. Eu disse: amor, o que está acontecendo entre nós não vem de Deus.
diabolos significa divisão. E vamos começar a rezar o nosso terço fielmente todo dia. A gente rezava, acho que era uma vez por semana, no sábado. E aí nós começamos a ser mais fiéis ao terço. E nos momentos de cansaço, de situações imprevistas, que chegávamos tarde, ou estávamos mesmo muito cansados, amor, vamos rezar o terço da misericórdia, que é mais breve. E nós rezávamos o terço da misericórdia, sabendo que Nossa Senhora, ela aceita o que a gente, na nossa miséria, na pobreza dela de coração e humildade, ela aceita as nossas orações, né? E eu disse assim, e ali a gente rezava pelas intenções dela, aquele terço breve, em desagravo ao coração dela e ao coração de Jesus, pelas ofensas com os nossos pecados, né? E do mundo inteiro. E assim nós fomos construindo, com a graça de Deus, essa fidelidade na oração a Nossa Senhora. E olha, foi sensível a mudança, até de tempo, período bem mais breve, desses desgastes cotidianos, e a facilidade com que nós começamos a conseguir pedir perdão um ao outro, e também reconhecer os nossos erros, e perdoar um ao outro também. Porque às vezes a nossa soberba, né, as nossas teimosias, as nossas vontades, as nossas ideias querem prevalecer. E muitas vezes o desgaste familiar é por causa mesmo das nossas misérias e fraquezas, né? E Nossa Senhora, ela é fiel e vai nos ajudando a construir as virtudes que nós precisamos para viver uma vida familiar feliz e cheia de paz e de piedade cristã e de fé. E Nossa Senhora, para mim, foi, para nós dois, Eduardo é muito devoto de Nossa Senhora, muito fiel à oração do terço, aos propósitos dele, né? E nós sabemos que a família hoje vive uma batalha espiritual muito grande, com tantas ameaças do mundanismo, do hedonismo, de tantas coisas, do relativismo, do consumismo, que vai nos afastando de uma vida familiar cheia de piedade, cheia de valores do Evangelho. Nós vamos nos perdendo sem sentir. E Nossa Senhora quer nos socorrer. Basta pedir, não precisa multiplicar palavras, mas ela indica para nós a devoção do terço, do rosário. E eu tenho experimentado de modo especial essas graças da escola de Nossa Senhora, que é a escola de fé, é a escola da humildade. Nossa Senhora vai nos levando por esse caminho. E muitas vezes passando por purificações na fé, na nossa vida de oração. Eu me lembro que muitas vezes quando eu estava vivendo secura ou aridez espiritual, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, talvez assídia, preguiça de rezar, não conseguir permanecer ali. E aí eu lembrava de Nossa Senhora e rezava o ofício. Quando eu terminava o ofício, eu já estava começando a me acalmar e ali eu conseguia permanecer diante de Deus, ler a palavra, rezar um salmo, né? E Nossa Senhora, mesmo sem sentimentos, Nossa Senhora vai nos ajudando a essa fidelidade. E muitas vezes nos faz vencer a divisão. Ela, em Atos dos Apóstolos, lá em Pentecostes, Nossa Senhora foi aquela que uniu os apóstolos. Naquele momento em que eles estavam com medo, porque Jesus tinha sido morto, né, perseguido e crucificado, eles se reuniram para rezar, e Nossa Senhora com eles. E ali Nossa Senhora foi ajudando a construir cada vez mais essa unidade, essa comunhão fraterna entre eles, e a piedade pela oração. E ali o Espírito Santo se derramou. Nossa Senhora, como mãe da igreja, faz esse caminho de unidade entre os cristãos. E também na vida familiar. Vocês sabem que a mãe, ela é muito responsável de unir os filhos, de zelar por esse ambiente sereno de paz dentro de casa.
E Nossa Senhora faz isso por nós porque ela é nossa mãe. Ela também é aquela mulher pobre de coração, humilde, cheia de virtudes, cheia de fé. E eu me lembro de uma vez que eu tive contato com aquela consagração de Nossa Senhora de São Luís Maria de Montfort, e eu nunca conseguia terminar, né? E um dia, conversando com uma irmã da comunidade de vida, ela disse para mim, até a Geórgia, ela disse para mim, eu falando da minha dificuldade, disse, eu nunca consigo fazer, eu já desisti de fazer essa consagração, porque tem aqueles propósitos, eu me esqueço às vezes dos propósitos, às vezes durmo, não termino de rezar o terço. Aí ela disse assim para mim, Laura, Nossa Senhora é pobre de coração. Ela aceita o que você pode dar ou aquilo que você dá para ela. E aquilo ali foi uma palavra de sabedoria para mim muito grande. Porque aí nunca mais eu deixei de dar as migalhinhas que eu podia dar, ou que eu podia, digamos, ou que eu dava por minha negligência, pouco demais, mas Nossa Senhora sempre me acolheu. E eu vou crescendo mais um pouquinho nessa devoção, por essa presença que me educa na fé, educa todos nós na fé. E ela educa também na vida familiar, enche-nos de piedade. Eu me lembro que muita da devoção à Nossa Senhora, depois que eu tive a minha experiência com Deus, foi resgatada pela fé da minha mãe, pelo amor que ela tinha a Nossa Senhora, pela confiança absoluta que ela tinha em Nossa Senhora. E na vida dela familiar, muitas vezes ela recebeu graças muito grandes de Maria. Em uma ocasião, até pela devoção ao escapulário, nós todos lá em casa, ela nos levou numa missa de Nossa Senhora do Carmo, celebrada para a imposição do escapulário, e todos os filhos receberam, as pessoas que trabalhavam para nós, né? E ela conta uma ocasião que meu pai que trabalhava com juta. Juta é uma fibra da natureza que se faz sacos de estopa. E o depósito estava lotado dessa juta, é altamente inflamável, e não sei como, talvez jogaram uma bagana de cigarro, alguma coisa, um palito aceso sem querer, na porta, sei lá. Eu sei, o fato é que incendiou esse depósito, foi muito fogo, queimou toda a juta, e nesse processo do fogo, chamando os vizinhos, porque não tinha corpo de bombeiro no interior, e aí nessa época, eles começaram a trazer baldes de água e tudo, e o fogo não cessava. E a minha mãe então pegou o escapulário dela e jogou no meio do fogo, pedindo a Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, aliás. E o fogo foi apagando, consumiu toda a juta que estava ali, e eles entraram no depósito, a construção ficou perfeita, a estrutura física. E minha mãe encontrou o escapulário intacto. Era aquele mesmo de tecido, de cordão de barbante, né? Que eu não sei qual é a expressão, de feltro, e não queimou. E isso, na nossa vida familiar, foi um testemunho muito forte. Eu era muito pequena, não lembro, mas minha mãe sempre lembrava, em algumas ocasiões, eu nunca esqueci desse fato. Então, Nossa Senhora, ela alimenta-nos na vida de piedade familiar. E aí eu também costumava, como a mamãe, fazer um altar para Nossa Senhora, chamava as crianças, que ajudavam a gente a montar esse altar no mês de Maria. Botava cetim, botava tule, flores, fazia umas caixinhas de presente com o nome de cada um, para que cada um oferecesse pequenos gestos de virtude para Nossa Senhora no mês de maio. E uma noite a gente rezou no altar, fomos dormir e eu esqueci de apagar a vela. E eu sei que de madrugada eu vi um clarão por baixo da porta, acordei e vi um clarão e levantei rápido. Quando eu cheguei lá, tinha se queimado os panos, só estava a imagem de Nossa Senhora intacta.
E impressionante, a imagem era de plástico. Eu trouxe de Lourdes, mas era muito bonita e eu escolhi porque eu não tinha muito dinheiro, não tinha naquela ocasião, mas era um rosto lindo, era uma imagem muito bem pintada e ela era até fluorescente à noite. E ela não queimou, só queimou o pé, a base onde Nossa Senhora estava em pé, só a base que ficou esfumaçada, né, escura, e derreteu um pouco o plástico. Mas ela nem tombou no altar, ficou em pé. Até hoje eu tenho essa imagem, não, esqueci de trazer para vocês verem, está lá em Quixadá. Então, Nossa Senhora não nos desampara, ela é fiel. E esse testemunho, essa experiência ficou no coração das crianças, tenho certeza, porque hoje todos são assim próximos de Nossa Senhora, todos receberam o escapulário, os netos também. E a outra devoção é a do terço, como já falei, e do ofício. O ofício de Nossa Senhora também eu tenho um testemunho muito forte. Quando nós passamos algum tempo na cidade de Eunápolis, nós ajudávamos na renovação carismática e um belo dia nós fomos chamados pela vizinha lá em casa e ela pedindo para a gente ir lá fazer uma oração pela mãe dela, porque ela estava meio que oprimida pelo demônio. E aí nós fomos lá. E quando nós chegamos lá, nós começamos a rezar, pedir a Jesus que libertasse ela e tudo. E oramos em línguas, nesse tempo a gente já era mesmo da renovação, valendo, né? Já tínhamos um acompanhamento da comunidade Shalom, já tínhamos aprendido a rezar por libertação e não conseguíamos. E quando a gente orava em línguas, ela imitava a nossa forma de rezar e orava alto demais, que a nossa voz ficava sem ser ouvida, né, digamos assim. E aí, já meio cansados, eu disse assim, amor, vamos rezar o ofício? Pegamos o ofício, a filha dela rezou conosco também, e antes de terminar o ofício, a mulher estava liberta daquela opressão que ela estava sentindo, aquela opressão espiritual maligna. E depois então nós fomos conversar com ela, né, e a filha, ela já muito tranquila, e aí nós fomos descobrindo o que tinha acontecido, enfim, que aqui não tenho tempo para contar para vocês, mas dizer que é uma alegria muito grande poder partilhar sobre a nossa mãe e saber que ela é aquela mãe mestra que nos educa na fé, que nos sustenta nos momentos difíceis da vida, nos faz, quando buscamos a ela, nos faz viver uma vida familiar mais leve, mais cristã, mais dentro dos valores evangélicos, porque hoje nós sabemos o quanto é difícil educar os filhos na fé e de viver a nossa fé. Somos muito tentados por inúmeras ameaças que nos cercam. Que Nossa Senhora abençoe vocês, que Jesus nos ajude a cada vez mais dar à nossa mãe querida a devoção, a honra, a glória que ela recebe no céu, com os anjos e os santos, e que nós possamos com Nossa Senhora cada vez mais poder viver o Evangelho, viver a nossa vocação à santidade, a nossa vocação no carisma Shalom, que é via de santidade, é o caminho de santidade para nós. Que Nossa Senhora abençoe e que Jesus cada vez mais gere em nós esse amor à sua mãe. Um grande abraço, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima.